Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de integração por substituição, tá? A nossa primeira técnica de integração. Então, a gente viu nos vídeos anteriores, né, que o uso do teorema fundamental do cálculo vai nos permitir calcular, entre outras coisas, áreas abaixo de uma curva, acima ou entre curvas. Tá? Então, essas áreas elas podem ter importantes significados físicos, econômicos ou biológicos, já vimos isso. E o teorema fundamental do cálculo, então, é uma ferramenta central nas aplicações do cálculo. Só que ele pressupõe a existência de uma primitiva, né, para a função envolvida. Então a gente precisa ter a capacidade de calcular integrais indefinidas, ou seja, primitivas de funções um pouco mais sofisticadas, né? Então nesse vídeo a gente vai nos dedicar a ampliar o leque de funções cujas primitivas a gente pode calcular. Então a gente vai usar a noção de diferencial, que vamos introduzir ao final desse vídeo. Tá? Então, nesse momento, tudo que o espectador precisa saber é que a expressão alternativa para a derivada, dy dx igual a f' de x, pode ser reescrita desta forma aqui, tá? Passando o dx para o outro lado. Então, dy e dx eles têm significados próprios dentro da matemática, que a gente vai abordar mais para o fim desse vídeo. Tá? São chamados, então, os diferenciais de x e de y. Então, pessoal, eu vou começar aqui com um exemplo e já vamos partir direto para exemplos. Vamos supor que a gente queira calcular a integral cosseno de x ao quadrado mais 8 vezes 2x dx, certo? Então, o que eu tenho aqui? A integral do cosseno de uma função vezes outra função aqui, tá? Então, o método de integração por substituição ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou fazer uma mudança de variáveis, uma substituição, que é dizer que u vale x ao quadrado mais 8. Tá? U é o que está dentro aqui do cosseno, é o argumento do cosseno. Se eu fizer isso, né, então a derivada da variável u em relação a x, né, dado que u vale x ao quadrado mais 8, a derivada de u em relação a x é 2x. Né? E, portanto, se eu usar aqui a noção de diferenciais, eu posso dizer que du é 2x vezes dx, certo? Então, se eu fizer isso, olha o que eu vou ter aqui. Eu vou ter a integral do cosseno de u vezes 2x dx, que é du. Então, a integral do cosseno de u du, que a gente sabe que é o seno de u mais c. Certo? Bom, como nós estamos na variável x, né, eu volto agora a variável x, substituindo u por x ao quadrado mais 8. Tá? Então, aqui eu tenho o resultado da nossa integral. Tá? Ela vale seno de x ao quadrado mais 8, eu posso testar, né? Então, testando, usando a regra da cadeia, né? O que acontece quando eu derivo x ao quadrado mais seno de x ao quadrado mais 8? Como é que eu faço para derivar o seno de x ao quadrado mais 8? Eu vou justamente usar a regra da cadeia, fazendo u igual a x ao quadrado mais 8. Então, isso é a derivada do seno de u. Derivada do seno de u em relação a x, né, que é o quê? Que é o cosseno de u vezes u', né? Estou usando aqui a regra da cadeia. Tá? Portanto, quem é o u' aqui, né? É a derivada de x ao quadrado mais 8, que é 2x. Tá? Então, 2x vezes o cosseno de u, quem é u? É x ao quadrado mais 8. Então, funcionou, né? Então, eu calculei a integral do cosseno de x ao quadrado mais 8 vezes 2x, deu seno de x ao quadrado mais 8 e fiz aqui o teste, né, para ter certeza que o cálculo da integral estava correto, certo? E de fato, então, a derivada de seno de x ao quadrado mais 8 é 2x vezes o cosseno de x ao quadrado mais 8, certo? Com isso, então, a gente termina aqui o nosso primeiro exemplo. Então, agora vamos calcular a integral de x ao quadrado vezes o seno de x ao cubo mais 1 dx, tá? Então, o que está acontecendo aqui, né? De novo, eu tenho seno
de uma certa função multiplicada por outra função. Vocês podem notar que essa função x ao cubo mais 1 tem como derivada 3x ao quadrado, que não está aqui, mas temos x ao quadrado ali, faltou 3. Então, vamos fazer a mudança de variáveis. U igual a x ao cubo mais 1, de onde eu tenho que du dx vale 3x ao quadrado, ou du é 3x ao quadrado vezes dx. Tá? Então, se eu fizer isso, olha só, x ao quadrado vezes dx está aqui, falta o 3. Né? Vamos lembrar então que eu posso usar um truque, que é o seguinte: eu posso multiplicar fora da integral por 1/3, dentro da integral por 3, e até vou mudar a ordem aqui, né? Vou botar o x ao quadrado aqui, junto com o dx, e o 3. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou botar seno de x ao cubo mais 1 aqui. O 3, eu vou poder colocar um 3 aqui, porque eu botei 1/3 lá fora, né? Ambos se cancelam. O x ao quadrado, que estava aqui, eu vou botar aqui. E o dx. E, portanto, eu tenho aqui, ó, du. Né? Então, eu tenho seno de u du. 1/3 do seno de u du. Certo? Então, aqui fica 1/3 da integral do seno de u em relação a u. Sabe agora que a integral do seno é menos cosseno, tem 1/3 na frente, então tenho menos 1/3 do cosseno de u mais c. E isso é, voltando para a variável x, né? Isso é menos 1/3 do cosseno de x ao cubo mais 1 mais c. Tá? Então essa aqui é a integral de x ao quadrado seno de x ao cubo mais 1. Tá? Claro que a gente pode fazer a prova, não vou fazer aqui, né? Mas se vocês derivarem essa função, vocês vão obter x ao quadrado seno de x ao cubo mais 1. Tá? Então vocês notem que a gente conseguiu aplicar o método de integração por substituição, porque a função x ao cubo mais 1 tem sua derivada aqui envolvida na integral, né? X ao quadrado. Falta o 3. Se falta uma constante, isso não é um problema, a gente consegue fazer a constante aparecer, desde que a gente use esse truque aqui, né, de botar a constante dentro da integral e o inverso da constante fora. Tá? Vocês podem notar que essa integral pode ser calculada, mas se eu tentasse calcular, por exemplo, a integral de x vezes seno de x ao cubo mais 1 dx, isso aqui não poderia ser calculado. Tá? Não podemos usar o método. Não podemos usar mudança de variáveis ou substituição. Tá? Por quê? Né? Porque a derivada de x ao cubo mais 1 ela não está aqui. Né? É 3x ao quadrado. Só temos um x aqui. Tá? Então, essa observação aqui ela é importante. Então, vamos fazer um terceiro exemplo. A integral de x vezes a exponencial de x ao quadrado mais 8. Tá? Então, o que acontece aqui? Nós temos a exponencial de uma função, a função x ao quadrado mais 8, e a derivada dessa função está aqui. Falta a constante. Né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a mudança de variáveis, a substituição u igual a x ao quadrado mais 8. Daqui eu tenho que du dx é 2x, ou du é 2x dx. Certo? Então, o que eu faço? Né? Eu vou fazer aparecer o 2 dentro da integral, colocando 1/2 fora. Tá? Então, eu tenho aqui 1/2 da integral de 2x vezes e na x ao quadrado mais 8 dx. 2x dx está aqui, né? Estão separados, mas como é multiplicação, isso não tem importância. Né? Multiplicação é comutativa. Então, eu tenho aqui, né? Eu tenho 1/2 da integral
de e na u vezes du. Tá? Vamos lembrar agora que a integral de e na u é e na u, exponencial de u, né? Então, eu tenho 1/2 de e na u mais c, ou 1/2 de e na x ao quadrado mais 8. Mais a constante c. Então, vamos fazer agora um exemplo que envolve o logaritmo natural. Vamos calcular a integral de 1 até 3 de x sobre x ao quadrado mais 15 em relação a x, certo? Aliás, uma integral definida aqui, tá? Então, a integral de 1 até 3 dessa função vai poder ser calculada se a gente inicialmente calcular, né, a integral indefinida. Então, primeiro a gente calcula a integral indefinida, ou seja, a primitiva daquela função. Então, começamos calculando a integral de x sobre x ao quadrado mais 15 em relação a x, tá? E olha só, a derivada de x ao quadrado é 2x, né? Então, vamos fazer a mudança de variáveis. U igual x ao quadrado mais 15, tá? Du é 2x dx, já vou fazer direto aqui, deixando o diferencial de x à direita. E, portanto, o que eu posso fazer aqui, né? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar o 2 dentro da integral, colocando 1/2 fora da integral, tá? Então, eu teria a integral de 2x, vou botar diferencial aqui dentro, tá? Sobre x ao quadrado mais 15. E isso é o que? Isso é 1/2 da integral de du sobre u, tá? Du sobre u, tá? Ou 1 sobre u du. A gente sabe que essa integral aqui vale logaritmo natural de u, ou de módulo de u, né? Mais c. E, portanto, a gente tem, então, 1/2 da integral do logaritmo natural de módulo de x ao quadrado mais 15 mais c. Certo? Então, essa daqui é a integral indefinida. E, portanto, agora a gente pode calcular a integral definida com o teorema fundamental do cálculo, né? Então, como é que eu faço para calcular a integral definida? Eu vou pegar a primitiva que eu acabei de calcular, substituir x por 3, x por 1 e subtrair, certo? Então, a integral de 1 até 3 de x sobre x ao quadrado mais 15 dx, ela vale 1/2 do logaritmo natural de 3 ao quadrado mais 15, subtraído de 1/2 do logaritmo natural de 1 ao quadrado mais 15, ou seja, né, o que nós temos aqui? Logaritmo de 9 mais 15, 24, menos o logaritmo de 16 sobre 2. Tá? Então, 1/2 do logaritmo natural de 24 menos 16. Tá? Pessoal, agora vamos fazer então a integral da tangente, tá? Que é uma das funções trigonométricas principais, né? E até agora a gente não sabe quem é a integral da tangente, certo? Para isso a gente vai se basear no exemplo anterior e também no fato de que a tangente é a mesma coisa que o seno de x sobre o cosseno de x, tá? Dx. Tá? Então, se eu voltar um pouquinho aqui no exemplo anterior, olha só, no exemplo anterior a gente tinha que calcular a integral de x ao quadrado, x sobre x ao quadrado mais 15, uma fração cujo denominador tem a derivada no numerador, né? Derivada de x ao quadrado mais 15 é 2x, está aqui em cima, né?
a menos da constante 2 que eu consigo colocar dentro da integral. Aqui acontece uma coisa parecida. A derivada do cosseno de x é menos seno de x, tá? Então eu posso fazer o quê? Eu posso fazer u igual cosseno de x. Se eu fizer u igual cosseno de x, a derivada de u vai ser menos seno de x vezes dx, tá? Já botando diferenciais aqui separados. E, bom, se eu trocar o sinal fora da integral, isso equivale a multiplicar por menos 1, eu posso trocar o sinal dentro da integral, tá? Estou multiplicando dentro e fora por menos 1, tá? E eu tenho isso aqui. Agora eu posso fazer a substituição do cosseno por u e de menos seno de x dx por du, tá? Então eu tenho isso aqui. De novo aparece o logaritmo natural do módulo de u, mais constante. E aí, voltando para a variável x, menos o logaritmo natural do módulo do cosseno de x mais c. Tá? Às vezes, tá? Vocês podem encontrar em alguns lugares o seguinte: uma constante que multiplica o logaritmo, ela pode passar para dentro, né? Como um expoente. Então, se aparecer essa expressão aqui, né? Cosseno de x na menos 1, lembrem que o cosseno de x na menos 1 é a mesma coisa que a secante. Então, vocês podem encontrar essa expressão aqui também para a integral da tangente de x, dada por logaritmo natural do módulo da secante de x mais c, certo? Ou menos logaritmo natural do módulo do cosseno de x mais c. A integral da secante vai ser obtida usando um truque um pouquinho mais engenhoso aqui, que é o seguinte, tá? A gente vai multiplicar a parte de cima e a parte de baixo da secante por secante mais tangente, tá? Então, esse realmente é um truque um pouquinho mais engenhoso, tá? Não tão óbvio assim, longe de ser óbvio, tá? Por que isso, né? Se a gente fizer essa multiplicação, eu posso multiplicar secante por tangente, e eu vou ter a integral de secante ao quadrado de x mais secante de x vezes tangente de x. E embaixo eu tenho secante de x mais tangente de x. Notem que a derivada da secante é secante vezes tangente, né? Já vimos isso em vídeos anteriores. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Portanto, isso aqui é igual à integral de du sobre u, onde u vale secante de x mais tangente de x. Tá? Então, isso vai ser o quê? Isso vai ser o logaritmo natural do módulo da secante de x mais tangente de x mais c. Certo? Então, a mudança de variáveis veio de chamarmos u de secante de x mais tangente de x e lembrarmos que a derivada da secante é secante vezes tangente e a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Tá? Então, du vale secante x tangente de x mais secante ao quadrado de x dx. Tá? Então, pessoal, nosso último exemplo, tá? Mais uma integral definida. Vamos calcular a integral de 0 a π sobre 2 de seno na quarta potência de x vezes cosseno de x dx. Tá? Então, esse é um produto, né, de seno na quarta potência de x por cosseno de x, e olha só, a derivada do seno é o cosseno, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Bom, primeiro a gente tem que calcular a integral indefinida, tá?
tá? Ou seja, a integral de seno na quarta potência de x vezes cosseno de x dx, tá? Eu vou fazer u igual seno de x, porque a sua derivada está ali, é o cosseno de x dx. Portanto, o que eu tenho aqui é a integral de u na quarta potência vezes du. A integral de u na 4, né, em relação a u, é u na 5 sobre 5 mais c. A nossa fórmula de integração mais simples, né, a nossa primeira fórmula de integração, integral da potência. Bom, portanto, eu tenho aqui seno na quinta potência de x sobre 5 mais c. E, portanto, a integral definida vai ser calculada substituindo nessa primitiva que acabamos de calcular x por π sobre 2 e x por 0, fazendo a subtração. Então, a integral de 0 até π sobre 2 de seno na quarta potência de x vezes cosseno de x dx é dada por seno na quinta potência de π sobre 2 sobre 5 menos seno na quinta potência de 0 sobre 5. Lembrando que o seno de π sobre 2 vale 1, 1 na quinta potência é 1, eu tenho 1 quinto aqui. Seno de 0 vale 0, eu tenho 0 ali, então isso vale 1 quinto. Então a gente vai terminar o vídeo introduzindo, né, o conceito, explicando melhor o conceito de diferencial, explicando a razão pela qual a dy dx igual a f' de x pode ser escrito dessa maneira, dy igual a f' de x dx. Tá? Então vamos lembrar que a derivada de uma função é dada através dessa fórmula aqui, né? f' de x é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, variação vertical sobre variação horizontal. Então, se eu escrever ΔY como fx mais h menos f de x, essa vai ser a variação vertical, né? E escrevendo h como ΔX, variação horizontal, eu tenho que f' de x, a derivada, né, é o limite de ΔY sobre ΔX. Então, se ΔX for pequeno, né, estiver próximo de zero, eu posso dizer que ΔY é f' de x dx, ΔX, e essa aproximação é suficientemente boa a ponto de termos que a divisão, né, de ΔY sobre f' de x ΔX vale 1. Tá? São números muito próximos de zero e dividindo um por outro, isso se aproxima de 1, o que mostra que eles estão realmente muito próximos aqui na escala apropriada. Então vamos introduzir a noção de diferenciais. Tá? Então a gente considera dx uma variável independente, tá? Passa a ter vida própria, e a gente define a variável dependente dy como f' de x dx. Então uma definição, dy é f' de x dx, que depende tanto do ponto base quanto do diferencial dx. Tá? dx é chamado de diferencial de x. Então a interpretação que a gente faz para dy é que se a gente fizer dx igual ΔX, a variação horizontal, dy vai se tornar uma excelente aproximação para a variação vertical ΔY, sendo que essa aproximação melhora à medida que ΔX tende a zero, no sentido que o limite de ΔY sobre dy vale 1. Tá? Então, toda vez que a gente tiver a expressão dy dx igual a f' de x, a gente pode colocar dy e dx em lados opostos dessa igualdade, porque a partir de agora, dy e dx já são objetos matemáticos bem definidos, por definição, né, dy é f' de x dx. Certo, pessoal? Então, esse é o nosso vídeo sobre integração por substituição. Obrigado pela sua atenção.